Um momento, a nossa palestra já vai começar. Gostaria de convidar você para o nosso evento presencial que vai acontecer nos dias 8 e 9 de julho em São Paulo, com palestrantes nacionais e internacionais. Para que você possa aproveitar 50% de desconto no evento presencial, estamos disponibilizando um link que está logo ao lado. Clique e faça parte deste maravilhoso evento. Muito obrigado. Oi, meu nome é Sandra Takahashi, eu sou organizadora do congresso junto com Marcelo Rocha. Agora você vai assistir a palestra da Fernanda Catarucci. Ela é doutoranda e mestre em saúde coletiva e práticas integrativas. A palestra dela chama Autocura e Medicina Chinesa. Docente em curso de acupuntura, pesquisadora de ferramentas que estimulem o corpo na capacidade de autorregenerar. Boa palestra para você! Bem-vindos ao CONACUP 2017. Esta palestra é sobre autocura e medicina chinesa. Meu nome é Fernanda Martim Catarucci. Eu sou doutoranda e mestre em saúde coletiva pela Faculdade de Medicina de Botucatu. Minha graduação, eu sou fisioterapeuta, com pós-graduação em acupuntura e gerontologia. Eu faço parte de dois grupos, um grupo de pesquisa em integralidade do cuidado em saúde da Faculdade de Medicina de Botucatu e como praticante do Grupo de Mapeamento de Práticas de Educação Popular e Saúde da Universidade Federal de São Carlos. Eu sou professora de cursos de pós-graduação e formação em medicina chinesa, massoterapia e terapia naturais há 15 anos. E desenvolvo alguns cursos e retiros na Ecovila Atibaia, em São Carlos, onde eu sou moradora e membro dessa associação. As minhas áreas principais de interesse para pesquisar são as práticas integrativas e complementares, a saúde popular e a saúde e meio ambiente. Eu deixei meus contatos aí embaixo, mas se não deu tempo de você anotar, não se preocupe que no final eu vou repetir esses contatos no último slide. Os objetivos principais dessa palestra é apresentar os pilares da medicina chinesa que estimulam a capacidade do corpo de curar a si mesmo. Para isso, nós precisamos estudar um pouquinho mais sobre a formação do Qi, né, e aprofundar nos pilares relacionados à autocura na medicina chinesa. Então, eu vou apresentar esses pilares para vocês, mas vou falar principalmente desses que têm esse objetivo em trabalhar com a autorregeneração do corpo, que seria a meditação, o Qigong, a dietoterapia e o Feng Shui, também chamado de energia dos ambientes. Nessa palestra eu vou estar apresentando um pouco de como eu trabalho com esses pilares no meu dia a dia, né? Bom, antes de eu começar a apresentar, então, como eu faço para trazer esse conhecimento para a minha prática do dia a dia, a gente precisa falar sobre a formação do Qi, que é a base de toda essa teoria que eu vou apresentar para vocês. No canto esquerdo da tela, vocês podem observar as três principais formas de produção do Qi. A primeira é o ar. A nossa respiração é um dos principais formadores de Qi que a gente tem. O Qi, na medicina chinesa, estaria relacionado à energia, e ele é a base do corpo físico. Por isso que entender de onde vem o Qi é tão importante. A compreensão de como se forma o Qi nos ajuda a melhorar a saúde do nosso corpo físico, já que é ela que vai dar a base, é esta energia que vai dar a base para a formação da saúde e do equilíbrio do corpo físico. Bom, sabendo disso, o primeiro fator que a gente tem de produção de Qi é o ar. A nossa respiração é um dos nossos principais formadores de Qi. O segundo maior formador de Qi é o alimento. Então, ar e alimento são as nossas duas grandes portas de produção do Qi. Quando a gente não produz essa energia, nem através do ar, nem através do alimento, uma terceira energia, então, é obrigada a entrar trabalhando nessa produção, que é a energia que os chineses acreditam que fica armazenada nos rins. Essa energia é chamada de essência pré-celestial. Ela é chamada de pré-celestial porque você recebe ela antes de você nascer, né? Então, lá na gestação você já recebe, ela fica armazenada nos seus rins e conforme você vai precisando utilizá-la, ela vai sendo, então, consumida. Ao final da utilização dessa energia, acontece, então, a transmutação, né? Que seria o processo da morte.
Isso significa que quanto mais ar e mais energia do alimento você conseguir captar, menos energia essencial você consome e mais qualidade de vida você tem para a sua longevidade. Né? E quando a gente fala em alimento, a gente está falando em uns alimentos que vêm cheios, nutridos de Qi, que são os alimentos que vêm da natureza. E quando a gente fala em ar, a gente fala em uma respiração consciente. Uma respiração que, portanto, está muito vinculada ao nosso processo emocional. Né? Então, quando a gente fala em ar, a gente fala muito sobre como as emoções elas estão interferindo nessa respiração. A partir daí, a partir da produção do ar, do alimento, com a conexão dessa energia ancestral, a gente vai formar o que a gente chama de Qi verdadeiro, que é o Qi, então, que vai ser distribuído para o corpo todo e vai permitir, então, que todos os nossos sistemas possam fluir e funcionar de forma adequada. É por essa formação do Qi, que apesar da medicina chinesa apresentar 8 pilares, os pilares centrais da medicina chinesa são os 4 primeiros. E eles, então, estariam vinculados à autocura porque eles conseguem promover a melhora nessa produção, nessa formação do Qi. Eles melhoram a captação da energia do ar e melhoram a captação do Qi dos alimentos. Então, a medicina chinesa, ela é composta por 8 pilares, né? A gente tem a meditação, o Qigong, a dietoterapia, o Feng Shui, fitoterapia, moxa, bustão e ventosa terapia, a acupuntura e a massoterapia, que na medicina chinesa seria o Tuiná. Mas desses 8 pilares, a gente pode dividir os 4 primeiros em pilares que são mais voltados para o processo de autoconhecimento e autocura, e os outros 4 pilares como pilares de apoio, que nos ajudam quando o nosso desequilíbrio é muito grande e a gente precisa, então, de um apoio para retornar a nossa energia para um estado de equilíbrio, onde os outros 4 primeiros pilares consigam fazer essa manutenção. Né? Então, a fitoterapia, a moxa bustão, a acupuntura, ventosa e massoterapia serão temáticas que eu não vou abordar nesta palestra. Né? Os temas que eu vou estar abordando, então, é a meditação, o Qigong, a dieta e o Feng Shui. A meditação, porque ela vai auxiliar a melhorar a nossa forma de observar a nossa respiração, a processar as nossas emoções. Né? E a partir desse trabalho que a meditação consegue realizar, então a gente consegue melhorar a captação da energia do ar. O Qigong, pelo mesmo motivo, ele nos auxilia a melhorar essa presença, essa consciência da nossa respiração associada ao movimento. A dietoterapia, porque nos ajuda a compreender a formação do Qi a partir dos alimentos, né? E o Feng Shui, que determina o ambiente. Muitas vezes, nosso equilíbrio emocional, ele depende do equilíbrio do ambiente. Né? Um ambiente onde ele é muito desarmonioso, é muito difícil a gente manter o equilíbrio da nossa respiração também. Né? Então, a nossa proposta é discutir esses 4 primeiros pilares de uma forma um pouquinho mais aprofundada. Então, a meditação. A meditação é o primeiro pilar da medicina chinesa e a gente poderia dizer que seria um dos pilares mais importantes que a gente tem. Por quê? Porque através da prática da meditação, você vai ganhando consciência sobre essas emoções e vai observando que você não é as suas emoções. A meditação ela vai te trazendo essa consciência, esse afastamento sobre as emoções. Então, não é que você deixa de sentir as suas emoções. Você passa a se tornar consciente das suas emoções. E a partir daí, poder decidir o quanto você quer nutrir uma determinada emoção que você percebe que está te fazendo mal ou não. Né? Então, esse estado de consciência que a meditação traz sobre os nossos processos emocionais, ele permite que a gente tenha todos esses benefícios que estão listados aqui. Ele abaixa a pressão sanguínea. Né? Abaixa os níveis do lactato sanguíneo, reduzindo a ansiedade. Diminui qualquer tensão relacionada com a dor, como dores de cabeça, úlcera, insônias, dores musculares e problemas nas articulações. Aumenta a produção de serotonina. Essa sensação de bem-estar que a meditação traz, ela faz com que haja um aumento da produção da serotonina, melhorando o nosso humor e o nosso comportamento. Melhora o sistema imunológico, porque você tira o seu corpo de uma situação de estresse, onde ele está constantemente sob tensão, tendo que produzir células de defesa para poder se proteger desse processo de estresse que você está vivendo. Ele diminui a ansiedade, aumenta a estabilidade emocional,
que eu diria que é um dos melhores resultados que a gente tem, né? Porque das nossas doenças, elas estão vinculadas a esse desequilíbrio emocional que a gente vive todos os dias, né? Porque se eu não tenho como cessar o estímulo lá fora, eu preciso aprender a lidar com esse estímulo que chega até mim, né? Então, ele aumenta essa estabilidade emocional, ele aumenta a criatividade, né? Então, você com a mente mais tranquila, você consegue pensar em melhores soluções para as questões que aparecem no seu dia a dia. Aumenta a alegria, desenvolve a intuição, né? Que é a conexão com você mesmo, a sua intuição. Ganha mais clareza e paz na mente. Ajuda você a perceber que os problemas, na verdade, são pequenos. E é aquilo que a gente fica nutrindo que se transforma num problema imenso, né? E aguça a mente através do ganho de foco, expandindo o relaxamento. Então, eu melhoro o meu foco porque eu consigo me tornar uma pessoa mais relaxada para lidar com os problemas. Quanto mais tenso eu estou, menos criativo, menos abertura para poder enxergar novas saídas eu tenho, né? Então, a meditação ela consegue nos ajudar a trazer essa clareza, melhorar o nosso fluxo respiratório, então nos tornar conscientes desse fluxo respiratório e por esse motivo ela consegue ser um pilar de cura. Porque através da teoria da medicina chinesa, quanto melhor for a minha formação do Qi, melhor vai ser o meu estado de equilíbrio interno, porque mais Qi, mais energia vai estar fluindo pelo corpo, melhorando nas funções que os órgãos e as vísceras executam dentro do nosso organismo. E meditar? Se meditar é tão interessante assim, como é que eu faço então para meditar? Bom, os taoístas acreditam que a respiração, a observação sobre a respiração, ela é o veículo que traz o contato de um lado do rio para o outro lado do rio. Então, um lado do rio seria o seu estado de consciência e o outro lado do rio seria a sua inconsciência, né? E o que vai unir um lado ao outro é a passagem da respiração. A observação da respiração vai ser esse veículo que vai unir essas duas esferas cerebrais que nós temos, né? Então, o exercício que eu recomendo para os meus pacientes fazerem é estarem atentos à sua respiração, principalmente quando você estiver no momento de maior tensão. Observar como a sua respiração ela fica mais curta quando você está tenso. Essa consciência sobre o seu processo respiratório já vai fazer com que você se acalme, se afaste do processo que está gerando estresse e faça com que você ganhe consciência do que está acontecendo para que você possa, então, interferir. Você deixa de ser uma vítima do seu processo emocional para ser, então, uma pessoa que pode decidir sobre esse processo emocional, se você vai continuar nutrindo ele ou não. E o exercício é bem simples, é você inspirar, segurar um pouco o ar, expirar lentamente, manter um pouco os pulmões sem ar e observar esse ritmo que você desenvolve. Eles falam em você dobrar o tempo, então se você inspirou em 2 tempos, expirar em 4 tempos. Mas para não te deixar muito preocupado contando o tempo, eu diria para você observar essa respiração, como você faz a entrada e a saída do ar, né? E você vai observar que durante a tentativa de focar na sua respiração, muitos pensamentos virão. E o que você deve fazer? Nada. Você deve deixar que os pensamentos venham, né? Deixar eles livres para que eles possam vir. E quando você observar que você está focando em algum pensamento que veio, voltar a se concentrar na sua respiração. E isso vai fazer com que você crie, então, esse afastamento do seu pensamento. Quanto mais a gente se identifica com o nosso pensamento, mais a gente se torna esse pensamento, né? Quanto mais eu consigo ir fazendo esse distanciamento, me tornando um observador desse pensamento, mais eu vou ganhando consciência sobre o quanto essa emoção ou este pensamento está interferindo em mim e, consequentemente, no meu estado respiratório. Então, esse seria o primeiro pilar e um dos pilares mais importantes. Para auxiliar nesse processo de conexão à sua respiração, o segundo pilar é um pilar bem interessante, que é o pilar do Qigong. O Qigong é uma forma de exercício suave, composto por um certo número de movimentos repetitivos, frequentemente esticando o corpo, aumentando a circulação de fluidos, que é o sangue, os líquidos sinoviais, a circulação dos líquidos dos gânglios linfáticos, desenvolvendo uma conscientização de como o corpo se move através do espaço. Esse processo de você se concentrar no movimento lento associado à respiração
É uma outra forma de você praticar uma meditação ativa. Só que com uma outra vantagem. Além de você estar consciente da sua respiração, que está associada ao movimento, você também ajuda a melhorar a fluidez do Qi dentro do seu corpo. Porque como o Qi, a energia, está relacionada ao corpo físico, ao movimentar o corpo físico, eu consigo trazer essa fluidez do Qi também. Né? Assim como o Qi influencia o corpo influencia o Qi. Então, esses movimentos do Qigong, eles são interessantes porque eles vão auxiliar ao pensamento, né? Consciente, enquanto você está executando o movimento, você está consciente do movimento e da respiração que é associada a esse movimento. Né? E por ele ser lento, é muito difícil de você focar o seu pensamento em outra coisa. A lentidão do movimento ajuda você a se manter concentrado no movimento e, portanto, na respiração que está associado a ele. Então, por isso que o Qigong é muito interessante. Nós já temos pesquisas mostrando que, além de limpar os bloqueios energéticos, né, que são consequências aí das nossas emoções e pensamentos negativos, ele também ajuda a soltar os músculos, estabelecer o foco e dar resistência. Reforça o trabalho dos órgãos, relaxa os nervos e melhora, né, o circuito que a gente tem neuronal, melhora as funções cardiopulmonar e vascular, diminui o estresse, equilibra as emoções, recupera a vitalidade sexual e aumenta a nossa compaixão, clareza e paz de espírito. É como eu disse para vocês, é uma meditação ativa. Né? Hoje, nós temos como formas de Qigong mais conhecidas a Yoga e o Tai Chi Chuan. Talvez o Liang Kun sejam os mais conhecidos, Liang Kun, Yoga e Tai Chi Chuan. Né? Que seriam essas práticas que associam, então, o movimento à respiração consciente. Né? Movimentos lentos à respiração consciente. O nosso terceiro pilar é o pilar da dietoterapia. Esse pilar, eu vou trazer uma série de informações para vocês agora, que estão aqui enumeradas nessa tabela, mas a gente poderia resumir a dietoterapia no consumo de alimentos que venham o mais próximo da natureza possível e, de preferência, com o maior respeito a essa natureza que produziu esse alimento. Então, uma coisa é a gente se alimentar de frutas, verduras, legumes e grãos que foram produzidos a partir de agrotóxicos, de destruição da terra, né, na forma de plantio, e outra coisa é você se alimentar de alimentos orgânicos e que venham de uma terra que foi mais cuidada, que foi tido um maior cuidado com ela, né? Na forma do seu preparo. Isso já é uma grande diferença, né? De onde vem o alimento que a gente consome. E às vezes as pessoas pensam, mas o alimento orgânico ele é mais caro, ele é mais difícil. Eu recomendo para vocês buscarem as cooperativas. Existem muitas cooperativas de orgânico, onde você compra diretamente do produtor. Geralmente essas cestas orgânicas são entregues inclusive na sua casa. Né? Você não precisa nem sair para fazer a compra, a preços bem acessíveis. Né? Inclusive muitas vezes até mais baixo que o valor do alimento com agrotóxico no mercado. Então, essa seria uma das alternativas para conseguir esse alimento com um Qi vital que respeitou a terra e, portanto, que vem com uma energia muito mais forte. Né? E aí, quando a gente vai falar do alimento em si, uma outra coisa que é importante da gente trazer para a nossa discussão, nosso aprofundamento, é o tipo de alimento que a gente vem consumindo. Né? Na medicina chinesa, um órgão e uma víscera está associado a um elemento. Né? E esse elemento, ele traz um sabor e uma cor, que seriam os alimentos que estão associados a ele. Essa cor e esse sabor, ele pode tanto melhorar a energia desse órgão e dessa víscera que ele está associado, como ele pode diminuir a quantidade de energia desse alimento. Né? Na minha prática, o que eu observo? Que o elemento madeira, que está associado ao nosso fígado e nossa vesícula biliar, então as doenças do fígado e da vesícula, que está associado ao sabor azedo e à cor verde, né? Ele perde muita energia quando a gente tem
o consumo excessivo de alimentos que são muito densos. Dentre esses alimentos muito densos que prejudicam bastante o fígado e a vesícula, nós temos os aditivos químicos, que aí entram os corantes, aromatizantes, emulsificantes, toda essa química que vem nos produtos que são processados e industrializados e que estão nas prateleiras do mercado, né? Outros alimentos que prejudicam bastante o fígado e a vesícula biliar são as drogas. Então, nós temos alimentos, e aí drogas, tanto as lícitas quanto as ilícitas, né? Então, quando a gente fala de cigarro, bebida alcoólica, medicamentos, né? O consumo excessivo de medicamentos, a maconha, enfim, esses vários medicamentos, essas drogas que a gente tem no mercado, né? Essas drogas, elas acabam prejudicando bastante o fígado e a vesícula biliar. E o último alimento que a gente percebe, né, que eu venho percebendo na minha prática, que prejudica bastante o fígado e a vesícula, também são as gorduras. E entre aqui as gorduras, além da fritura, a gente teria também o leite e o queijo, como alimentos que têm muita quantidade de gordura e que acabam afetando as funções do fígado e da vesícula biliar. Assim como eu tenho os alimentos mais densos, que prejudicam esse elemento, a gente também tem os alimentos mais sutis, que vão ajudar, no caso, o fígado e a vesícula biliar. Entre eles, a gente tem o limão e as folhas verdes escuras. Então, no caso de um paciente que tem uma doença de fígado e vesícula biliar, uma das coisas que eu recomendo para ele é o consumo de maior quantidade de folhas verdes e a água com limão pela manhã, em jejum, porque é uma prática que ajuda bastante a recuperar as funções do fígado e da vesícula biliar. Mas a gente precisa ter claro que não adianta você consumir um copo de água com limão todos os dias e comer folhas verdes escuras e não tirar os alimentos que são extremamente densos, que são alimentos prejudiciais, né? Então, eu digo que às vezes, mais que acrescentar, o que a gente precisa revisar na nossa alimentação são aqueles alimentos prejudiciais, né? Então, você toma água com limão todo dia de manhã e passa o dia todo consumindo alimentos que são muito ricos, né, em corantes, aromatizantes, agrotóxicos, transgênicos. Esses alimentos, eles vão acabar anulando os efeitos do alimento positivo e vão acabar gerando adoecimento. Assim como a gente tem para o elemento madeira, também para o elemento fogo. A gente percebe que os alimentos amargos e vermelhos são os que mais prejudicam o elemento fogo, que está ligado ao coração e o intestino delgado. Entre eles, hoje, os que mais prejudicam é o café e a carne vermelha, principalmente. Por quê? Por causa da quantidade que a gente come. O elemento fogo é um elemento que está relacionado à nossa mente, à nossa capacidade de gerar pensamentos, né? E quanto mais alimentos amargos e vermelhos, no caso, os estimulantes, que são o café e a carne vermelha, você consumir, mais energia de pensamentos você vai criar. Então, mais pensamentos você vai ter. E aí, nesse caso, a gente vai estar prejudicando diretamente o nosso coração e nosso intestino delgado. Em contrapartida, a gente tem um alimento muito positivo, que é o cacau. O cacau é um alimento muito bom, ele também é considerado um alimento amargo, né? E tem a casca externa dele vermelha, né, na tonalidade mais avermelhada, e ele é muito positivo. Agora, não confundam cacau com chocolate. Aqui seria o cacau em pó mesmo, aquele que a gente compra em casa cerealista. O elemento terra, que é o nosso próximo elemento, é um elemento que é influenciado pelo doce e pelo amarelo. Vai influenciar bastante o baço, o pâncreas e o estômago. Os alimentos que mais vêm prejudicando eles hoje, por ter o sabor doce e ter a tonalidade mais amarelada, é o açúcar e a farinha. São dois alimentos que também, pelo consumo excessivo, acabam trazendo desequilíbrios no pâncreas, no estômago, no baço e prejudicando bastante funções que essas estruturas realizam pela visão da medicina chinesa. Uma delas, por exemplo, é a produção de sangue. Essas estruturas são responsáveis pela produção de sangue. Então, quanto mais açúcar e farinha eu consumo, maior é a chance de eu ter um problema com anemia, né? Ou ter processos hemorrágicos, como, por exemplo, uma menstruação com duração de muitos dias. E esses alimentos, eles não são ruins, é que o consumo excessivo deles e o processo, né, que eles passam, faz com que eles percam muito do Ti dele. Então, o açúcar, ele é prejudicial, mas claro, se eu pegar o açúcar branco, ele é muito mais prejudicial do que o açúcar demerara, o cristal, o açúcar mascavo, que foram menos processados. E a mesma coisa vai acontecer com a farinha. Uma coisa, eu consumi uma farinha, que inclusive foi necessário enriquecer com ácido fólico,
e ferro, porque senão ela não teria nada de nutriente, né? E outra coisa é consumir uma farinha que foi menos processada e que contém, então, uma quantidade maior de nutrientes e, pela visão da medicina chinesa, mais Qi. E assim como eu tenho um alimento que é mais prejudicial, eu tenho os alimentos que são melhores. Então, o que é doce e amarelo na natureza? A gente tem aqui a manga, que é uma fruta de sabor adocicado, cor amarelada, que é um grande tônico da terra, porque tem muito Qi e vai agir sobre o baço. E a gente tem o mamão, que apesar de ser uma cor mais alaranjada, também tem um sabor bem adocicado e também consegue trazer essa nutrição para esse elemento. O elemento metal é um elemento que está relacionado com o pulmão e intestino grosso, está relacionado ao sabor picante e branco, e teria aí como os temperos, o alho, a cebola e as pimentas, como um alimento que acaba prejudicando. Mais uma vez, o alho e a cebola não são alimentos ruins, o problema é o consumo excessivo deles. A gente vai fazer um feijão, põe alho e cebola, vai fazer o arroz, põe alho e cebola, vai fazer uma salada, põe cebola. Esse consumo excessivo do alho e cebola é que fazem com que esse elemento, no caso metal, fique com uma energia muito pesada. Mas nós temos alimentos que são de sabor picante e branco, que são menos consumidos e que podem ajudar a equilibrar o nosso intestino grosso e o pulmão, ajudando nas doenças respiratórias e em processos de constipação. Exemplos desses alimentos são os probióticos, que aí a gente tem como exemplo o kefir, a kombucha, o Rejuvelac, que são probióticos naturais. Você procurando na internet, você encontra facilmente grupos que fazem ou que estão doando esses alimentos, ou como fazer eles na sua casa, né? Então, repetindo aí, seria o kefir, o Rejuvelac e a kombucha. E cereais, como o arroz e a aveia, que também são bons tônicos do pulmão, além de ajudarem um pouco do elemento terra, porque eles também têm um pouquinho de sabor mais adocicado, né? E por último, o elemento água, que está relacionado ao rim e à bexiga, tem o sabor mais salgado e preto, e teria como principal fator aí de desequilíbrio o sal refinado, pela mesma questão do açúcar e da farinha. Esse processo de refinamento que o sal passa, né, que é o sal que é geralmente consumido pelas pessoas, esse sal ele acaba ficando sem nutriente nenhum, e dentro da visão da medicina chinesa, sem Qi nenhum. Então, quando ele entra dentro do corpo, ele acaba dificultando a função do rim. Uma forma de você melhorar a situação do rim é você substituindo o sal refinado por sal marinho, que é um sal com uma quantidade de nutrientes muito maior, de Qi muito maior, e consumir um pouco mais de algas, né, sementes, que são alimentos que acabam tonificando bastante o rim e a bexiga. Então, essa seria um geral da dietoterapia, né, a forma como eu trabalho com as informações que a gente tem hoje, né, com a visão que a medicina chinesa traz sobre cada um dos elementos. E o último pilar que a gente tem aqui para conversar é o Feng Shui, que seria a energia do ambiente. Então, como o ambiente consegue interferir? A gente sabe que, de uma maneira geral, ambientes onde a gente não gosta de estar fazem com que a nossa respiração ela fique mais curta, os nossos pensamentos fiquem mais negativos, fiquem mais pesados e faz com que a nossa respiração então fique menos expansiva para a produção do Qi, né? Então, para essa captação do Qi. Então, um ambiente onde você não gosta de trabalhar, onde a sua casa você não consegue encontrar uma harmonia com as pessoas com quem você vive, né? Ou no condomínio que você mora, ambientes onde você não consegue estabelecer esse ponto de equilíbrio, faz já com que a sua respiração não seja uma respiração tão eficaz na captação e produção do Qi como ela poderia ser. Existem alguns exercícios, algumas terapias que eu geralmente indico para os meus pacientes que estão relacionados à força do ambiente, que podem ajudar a harmonizar esses elementos. Mas a gente sempre tendo em vista que, por mais que eu vá e abrace uma árvore, se eu volto para minha casa e a minha casa é um ambiente onde eu não consigo encontrar paz, né, o trabalho da árvore, de você ir abraçar a árvore, não vai conseguir sozinho resolver o problema, né? É importante que a gente consiga estabelecer relações onde a gente possa se colocar, ouvir o outro, então aprender a estabelecer ambientes de maior harmonia, de maior equilíbrio, né? Mas vou passar para vocês de maneira geral como eu vou trabalhando essa questão da força do ambiente dentro da terapia proposta para o paciente.
né? Então, o elemento madeira, que está relacionado aos olhos, na visão da medicina chinesa, então toda doença ligada aos olhos está ligada a esse elemento, as doenças da unha, dos tendões, o equilíbrio, quando a gente fala em manutenção do equilíbrio, e dores musculares de uma forma geral, eu geralmente indico as terapias relacionadas ao elemento madeira, que seria abraçar uma árvore, praticar exercícios físicos, e aí ele pode já associar o Qigong, por exemplo, como prática de atividade física, e a higiene do sono. Para você poder manter o fígado e a vesícula cuidando de forma adequada dos olhos, das unhas, do tendão, da questão da dor do corpo, do equilíbrio, é muito importante que você durma no horário relacionado a esse elemento. E esse horário é das 23 às 3 da manhã. Então, dormir cedo, né? Para que você possa, às 23 horas, já estar embarcando aí num sono mais profundo, né? E tentar fazer com que esse sono se mantenha até as 3 horas da manhã, é fundamental para o equilíbrio desse elemento. O elemento fogo, que é o nosso segundo elemento, que está ligado ao coração e intestino delgado, mas que também cuida da língua, dos vasos sanguíneos, da mente, né? Lembra que eu falei que é um elemento que produz muito pensamentos, né? Das inflamações e dos calores de uma forma geral. É um elemento que ele tende a se harmonizar quando o paciente realiza banhos de sol pela manhã, faz práticas de rituais da fogueira e diminui o tempo de exposição a aparelhos eletroeletrônicos. Até um conselho que eu dou para as pessoas: não ir dormir com o celular no quarto, não ter televisão no quarto, tentar fazer do ambiente, do seu quarto, um ambiente onde você fique livre de todo tipo de estímulo de aparelho eletroeletrônico. Por quê? Porque esses aparelhos eles geram calor. E ao entrar em contato com o seu corpo, o calor desses aparelhos fazem com que o seu calor interno também aumente, né? Então, uma dica que eu deixo para vocês aí é tentar conversar com os pacientes que têm o excesso dessa energia do fogo, então que têm doenças do coração, no intestino delgado, algum problema de aftas reincidentes, né, que ficam voltando toda hora, ou problemas de varizes, ou que tem insônia, muito ligado ao problema da mente, a insônia, alguma inflamação crônica, as doenças autoimunes e os calores, reavaliar esse tempo de exposição aos aparelhos eletroeletrônicos. Tentar à noite realmente se manter afastado desses aparelhos e fazer então aí as suas 8 horas de sono, as horas de sono mais tranquilas em relação a esse contato com o calor. A terra, que é o nosso terceiro elemento, que está relacionado ao pâncreas e ao estômago, ela cuida não só da digestão como um todo e da produção do sangue, como eu falei para vocês, mas também cuida da região dos lábios, então pessoas que têm aftas constantemente. A diarreia também está relacionada a esse elemento, né? E a forma do corpo. Então, está relacionado a pessoas que ganham muito peso, perdem muito peso, tumores, cistos, né? O elemento está bem ligado a esses problemas. Uma coisa que ajuda muito é a aplicação da argila nos locais onde a gente tem essas alterações, né? E o andar descalço na grama. Por quê? Ao andar descalço na grama, você está entrando em contato com esse elemento, que é o elemento terra, né? Ajudando a harmonizar o efeito dele de descarregar e harmonizar as energias que a gente tem em excesso do corpo. O elemento metal está ligado ao pulmão e o intestino grosso está ligado, então, à constipação e estaria relacionado também às doenças respiratórias, né? E tem um outro item bem importante ligado a esse elemento, que é a questão da pele. A pele também está vinculada a esse elemento. Então, as doenças de pele de uma forma geral. O que é muito importante que eu indicar para esses pacientes, que eu percebo que na minha prática tem dado bons resultados. Todo paciente que sofre de doenças desse elemento, você indicar, então, as práticas respiratórias. Dentro da yoga, inclusive, a gente tem os pranayamas, que são uma série de exercícios respiratórios que podem ajudar esse paciente, ou então a meditação mesmo. A prática da meditação ajuda bastante a regular as alterações causadas nesse elemento, já que ele está vinculado à respiração. O que ajuda também são os trabalhos manuais, então você pintar, escrever, desenhar, e os trabalhos vinculados a canto, a voz. Tanto que na yoga a gente trabalha bastante com os mantras, né? Os mantras, assim como a gente também faz bastante prática de mantra nas práticas budistas, eles são capazes de promover a harmonização desse elemento, do elemento metal. E para a gente encerrar esse quarto pilar, a gente teria então o elemento água. O elemento água está vinculado, então, além do rim e da bexiga, ao ouvido, ele tem uma relação bem forte à audição, queda de cabelo,
aos problemas dos ossos, então os problemas relacionados a artroses, artrites, né? Medula, doenças da medula, tanto a medula óssea quanto a medula espinhal, e cérebro. Então, Alzheimer, algumas doenças degenerativas cerebrais, como o Parkinson, né, estariam vinculados a esse elemento. O que ajuda bastante nesses processos relacionados ao rim e à bexiga? Uma questão bem comum a esse elemento são pessoas que sentem muito frio nos pés, as mãos muito geladas. Então, apesar de estar com bastante roupa, bem protegido, ainda sente uma dificuldade em aquecer o corpo, né? Uma coisa que eu indico bastante é o escaldapés. O escaldapés é uma prática onde a gente trabalha com a água aquecida, né? E o paciente coloca os pés nessa água bem quente e permanece por aí por uns 15 minutos, né? Com os pés nessa água quente por uns 15 minutos. A gente, inclusive, vai colocando um pouquinho mais de água quente para não deixar a temperatura baixar muito. E além do escaldapés, eu também recomendo as sementes germinadas, porque as sementes germinadas, elas trazem dentro de si a mesma função que o rim traz, que é armazenar essa energia ancestral. Então, ajuda, né, por uma questão de proximidade, né, de função de proximidade, ajudar a tonificar o rim também. E as pausas, a importância de fazer pausas durante o dia. Você realmente programar durante o seu dia 30 minutos, 15, 30, 40 minutos que você consiga fazer de pausas durante o seu dia, para que você possa ajudar então o rim a restabelecer a energia dele. Lembra que ele faz a reserva da energia? Quando você vai se submetendo a fazer muitos trabalhos um seguido do outro, uma tarefa atrás da outra, a gente acaba, muitas vezes, gastando essa energia que o rim guarda. E lembra que eu falei que é uma energia que quando ela acaba, a gente transmuta, a gente morre. Então, a importância de você ir aprendendo a gastar ela com sabedoria. E as pausas, elas vão trazendo, né, essa oportunidade de você reexperimentar aquilo que você fez nas últimas horas, reavaliar, né? Então, tomar consciência daquilo que você vivenciou para os próximos momentos que vão vir no restante do seu dia, né? Então, as pausas são fundamentais. E assim a gente fecha o quadro das terapias que eu uso usando as forças do ambiente para ajudar o paciente, né? Só reforçando que o mais importante é a gente estar em ambientes onde a gente realmente se sinta bem, feliz, pleno, né? E lembrar que nós somos autores responsáveis por mudanças nesses ambientes, né? A gente pode ser um agente de transformação nos ambientes onde a gente está, propondo diálogos, propondo conversas abertas, né? Para que a gente possa, então, estabelecer uma harmonia nesses ambientes onde a gente vive. Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês. Agradeço aqui a oportunidade da Conacup de estar levando essa informação para mais pessoas. Deixo aqui o meu contato, o meu e-mail pessoal, para quem tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma colocação. E deixo também os meus contatos pelo Facebook. Eu tenho um Facebook pessoal, que é Fernanda Catarucci, e tem o Lar Baguá, que é uma página que eu mantenho no Facebook com vídeos, reportagens, teses que são interessantes sobre esses temas que são as minhas áreas de interesse, né? Então lá você vai encontrar vídeos sobre práticas integrativas e complementares, vai encontrar artigos, textos sobre saúde popular e vai encontrar também sobre saúde e meio ambiente. Agradeço mais uma vez pela paciência, por vocês terem disposto esse tempo para a gente poder partilhar esses conhecimentos e até breve. Oi, eu sou a Sandra Takahashi e sou organizadora do congresso junto com Marcelo Rocha. Esse vídeo é para te informar sobre o evento presencial. O Conacup nasceu como um projeto de oferecer acesso a conteúdos sobre terapias naturais e acupuntura para todas as pessoas que se interessam em qualidade de vida e bem-estar, oferecendo esses conteúdos de forma online. E esse ano nós seguimos com esse propósito, oferecendo os conteúdos através de palestras online. E nos esforçamos para te oferecer mais, através do evento ao vivo, presencial. Nesse evento presencial em São Paulo, você terá a chance de conhecer e ver como funciona uma técnica que te mostra o diagnóstico de todos os meridianos do corpo sem a necessidade de fazer perguntas sobre a sua saúde ou seus problemas, apenas fazendo a medição de alguns pontos nos pulsos e nos pés.
sem que você domine o diagnóstico de língua e também sem que você domine o diagnóstico de pulso. E mesmo que você não seja um terapeuta, conhecer essa técnica pode te possibilitar reconhecer e identificar um profissional que pode te fornecer o tratamento necessário para que você e o seu corpo recupere o equilíbrio no menor tempo possível, porque quem tem dor tem pressa. E além disso, será realizado atendimentos ao vivo, para que você possa acompanhar atendimentos reais com essa técnica. Quem sabe o escolhido pode ser você. Bom, esse será o workshop que será apresentado no primeiro dia. É o workshop de acupuntura Ryodoraku com o Fumio Takahashi e o Kazuhiro Morikawa, que virá especialmente do Japão para esse evento. E esse será o primeiro dia. No segundo dia, você terá a oportunidade de conhecer e vivenciar técnicas que podem ser agregadas a qualquer tratamento para manter o equilíbrio e bem-estar. Técnicas que podem ser aplicadas com facilidade, mesmo que você não entenda nada de terapias. As técnicas apresentadas serão biotipologia com Carlos Beretta, equilíbrio das polaridades com Colin Spanley, barras de axis com Poliana Junqueira, auto-hipnose, o que é, para que serve e como se faz com Fernando Ventura. É isso, o evento é aberto a todas as pessoas interessadas em técnicas de equilíbrio. Para adquirir o ingresso do evento presencial, basta você clicar no botão que vai te levar para a página de pagamento. E quem estiver presente no evento presencial vai ter acesso às gravações do evento para poder estudar e relembrar os conhecimentos. E também vai ter acesso a mais de 80 palestras do evento digital. Seja bem-vindo e nos vemos lá!